boa noite a todos, boa noite aos meus amigos do Território Oculto. Estou hoje aqui com o Rômulo Aquino e o Wilton. O Wilton só não botou o sobrenome aí pra mim, mas depois eu Wilton Santos. O Wilton Santos, tá? Pessoal lá da Além de Orion, né? É além de Orion ou do Orion? Além de Orion. De Orion, né? Tá, um canal aí super legal que está com uma nova cara agora, né, o Rômulo? Isso, tá nova cara, novo formato. Formato, tudo, você vai falar tudo. Primeiro, Rômulo e o Wilton, se apresente aí pro pessoal que não conhece vocês. Bom, todo mundo me conhece aqui em Recife também, né? Como meu canal, Além de Orion. Eu sou o Rômulo. Tive umas experiências na ufologia e montei esse estúdio justamente para passar informação para aquelas pessoas que tiverem interesse sobre a ufologia e a curiosidade. Então, desde 88 eu tenho esse projeto, pelas experiências que eu tive, desde 77, 90 e 91. Então, montei esse estúdio justamente para passar informação, o que eu sei, e a energia e o contato que eu tenho com esses seres. É isso. Isso. Eu estou aqui para passar essas informações. Hilton. Meu nome é Hilton, né? Hilton Santos, é meu sobrenome, mas é o seguinte, eu sou um estudioso, certo, do assunto, sou amigo de Rômulo desde a infância, e assim, sou um buscador, na verdade. Participei de algumas escolas ditas de mistério, escola esotérica, paleontologia, né, algumas escolas que têm uma relação também com essa questão ufológica, entendeu? E trabalho aqui em Recife como terapeuta, sou terapeuta integrativo, né, trabalho com algumas técnicas como Reiki e outras terapias de bioenergética, e sou um buscador. Sempre eu dialogo com o Rômulo, que é meu amigo, sobre esses assuntos, e estou aqui também para passar algumas informações e também aprender com vocês. Que beleza! E hoje vamos ter uma live bem curiosa, vamos dizer assim, né? Para não falar outro nome, vai ser uma bem polêmica, né? A gente vai falar sobre assuntos, temos muitas novidades que aconteceu essa semana na ufologia e também coisas do passado aí que a gente vai conversar, né? E eu vou dar uma boa noite aqui, antes que eu me esqueça. Então, boa noite, Cosmológico Curioso, muito obrigado por estar aqui com a gente. O Vinícius Pacheco, muito obrigado. O Marcos Correia também, meu outro amigo, muito obrigado. E Maria do Carmo também chegou aí, muito obrigado, Maria, tudo bem com você? Então é isso, né? E o Marcos sempre falando aqui, seremos brindados com informações muito esclarecedoras e impactantes, transmitidas de uma forma séria e criteriosa pelos amigos irmãos Rômulo Aquino e o Wilton. Pronto, muito obrigado aí. Então é isso, meu amigo. Vamos começar falando do que interessa por enquanto. O canal, conta as novidades, conta o que está acontecendo. Chegou aqui a Maria Porto, muito obrigado, Maria, boa noite, seja bem-vinda. Conta aí, o Rômulo, Hamilton, o Hilton, eu vou fazer confusão, sabe por quê? Que eu tenho um grande amigo meu também, tem uma rádio, Hamilton Pereira, então eu sempre faço uma confusão. Hilton, vocês dois, conta aí pra gente o que tem de novo, o que vocês estão abordando, como que é, o que mudou no canal? A gente aqui estava com o canal aqui da Videora, totalmente diferenciado de um podcast, né? Então eu decidi mudar isso para uma conversação. Um podcast é uma conversação sobre a ufologia, como outros podcasts que tem, com variado, podcast variado. Então esse aqui é sobre conversação aqui entre amigos, entre convidados, sobre a ufologia. E também a religião. Queira que não queira, a religião tem um vínculo com a ufologia, tá? E todo mundo sabe que aquelas civilizações, como os incas, os astecas, eles tinham uma ligação com esses seres biopolíticos, considerados como os deuses. Então, realmente aqui vai ser um programa
de conversação, de pessoas que teve uma experiência de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto grau, e pessoas que estão aqui para falar sobre religiões. Então, esse programa aqui, o Aline Orion, com um novo formato, está aqui para isso. E espero que todos participem também, com o teu programa também, né? Então, isso aqui é uma inovação. E a união entre você, nossos programas, fortalece a ufologia. É isso que eu vejo nisso hoje em dia. Isso. Isso é muito importante. Hilton, e a sua participação aí no canal, como que é isso? Explica para nós. Veja bem, Rodrigo, como eu falei antes, eu sou um buscador, né? E há muito tempo que eu venho pesquisando também alguns relatos, frescos também, né? Através de pesquisas de alguns pensadores, como fiz um pouquinho de teosofia e tal. Essa ligação, como o Rômulo falou, da questão religiosa, eu interpreto como uma questão espiritualista e num sentido mais universalista, entendeu? A relação que tem de comunicação extraterrena com seres que o senso comum não consegue definir, né? Só através de uma análise, não é? Seguindo um bom senso de muitos grandes pensadores que deixaram aqui, né? Como você falou, por exemplo, como Tesla e outros, e a gente entrar no diálogo e poder fazer disso, entrar num consenso, não é? Para que não só aqueles que são buscadores, como eu, como outros, mas também o senso comum, as pessoas, de modo geral, tenham essa noção e perceber que existe a possibilidade também de vida extraterrena e que isso é possível de ser estudado, analisado e respeitado e visto como ciência, oficialmente falando. Uhum. E isso, cara, eu achei interessante, olha só, uma coisa que a gente estava falando em off antes. O cosmológico curioso fala assim: nunca estudei ufologia, mas acho que se trata sobre aliens. Então, não é só ele, muita gente, né, Rômulo, que não sabe o que é ufologia, não sabe qual é o estudo, entendeu? Não sabe, aí você fala assim: vi um UFO. De repente agora, pela mídia que tanto fala, agora nem mais é UFO, é o APS. Mudou, agora é o APS, né? Então, a importância da gente estar vindo aqui a público, ao vivo, não tem corte, não tem nada, ao vivo, para explicar para essas pessoas que não conhecem a ufologia e reforçar também as pessoas que já conhecem sobre o assunto, falando de coisas mais a fundo, vamos dizer assim, né? Com certeza. As pessoas hoje em dia não têm mais, praticamente, eu falo para você, em 1980 até 1990, as pessoas que queriam saber sobre a ufologia, sobre OVNIs, sobre extraterrestres, só tinham duas opções. Uma era revista, né, ou fita cassete, aquela de vídeo, né, ou programas que passavam na TV aberta. Hoje não se tem mais isso. Hoje se tem redes sociais e YouTube, Google, o que você quiser. Então, hoje, a pessoa tem mais informação, né, sobre a ufologia do que da década de 70, 80, 90. Então, agora está mais claro e não adianta mais esconder essa realidade desses seres. O universo em si, até hoje, se falam que existe 1 quatrilhão de planetas, né? Vamos dizer que exista 600 trilhões de galáxias igual a nossa. E só tem um ser humano aqui no universo. É complicado. Aí não tem como, né, cara? Não tem. E hoje, sem contar, cara, que deixa eu até, o Maria do Carmo, você mandou aí pra mim que meu áudio tá meio baixo, vê aí se melhorou, tá? Que ela mandou aqui um recado, vamos ver se melhorou agora. E sem contar que
provas e provas do que eu já vi, você viu, o Wilton também deve ter visto também, né? Como que vocês já viram o quê? Eu já vi UFO, eu já fui contactado, eu já fui, não sei se foi abduzido, porque até hoje eu não tenho certeza. Rodrigo, eu conto com minha experiência, e até contei um amigo meu que trabalha como cientista, aqui perto onde eu moro, no posto de gasolina. Então eu falei para ele, e ele ficou sabendo da minha live aqui do meu programa, ele ficou rindo, que não acreditava. E eu falei para ele que fui abduzido. Então, eu não falo tanto para as pessoas justamente por causa disso. Porque as pessoas têm aqueles pensamentos limitados. Acordou, trabalho, casa e essa mesma rotina. Então, tudo que eles sabem através de uma TV aberta. Agora, tem as redes sociais. Então, infelizmente, a grande maioria da humanidade tem a síndrome de São Tomé. Só acredita bem. Então, infelizmente, é isso. Aquelas pessoas que passam por experiência, ou ela se esconde com medo, ou ela enlouquece, ou ela tenta se expor e cala. É essa a verdade. Entendeu? Então, esse é o fato. Que eles existem, estão aparecendo. Mas agora, se não me engano, foi semana passada, falou que se vocês soubessem que nós sabemos 2%, ninguém dormiria. Eles existem. É a própria coisa. Hilton, e você já teve experiência também? Veja bem, Rodrigo, eu, como falei antes, certo? Eu sou um buscador. No sentido tridimensional, eu acredito que não, entendeu? Mas, assim, no sentido de sensações oníricas, por exemplo, e sonhos e tal, no sentido inconsciente, eu acredito que sim. O que acontece é o seguinte, eu parto da hipótese de que existe a possibilidade, entendeu? Existe a possibilidade objetiva ou subjetiva de uma comunicação extraterrena. Isso é óbvio, entendeu? Agora, passar pelo crivo do método científico, né, palpável, como a gente aqui vive aqui na Terra, eu acho que isso aí fica um pouco difícil. Parte do princípio do conceito de vida, entendeu? Aí eu acho muita pretensão pensar que nós somos os únicos seres inteligentes e dono da situação aqui na Terra, entendeu? É uma certa pretensão, entendeu? Assim, eu acredito na possibilidade, mas assim, no sentido tridimensional, objetivo, concreto, que eu tenha consciência, não. Como eu disse, que eu tenha consciência, mas no sentido objetivo, sim. Essa hipótese é possível, por que não? Então, já começamos a falar sobre a parte dos extraterrestres, galáxias, parte multidimensional. Então, o Rômulo, essas maravilhosas galáxias que nenhum humano já viu até hoje, conta pra gente aí como é isso? Tem galáxias, além de Órion, né? Constelação de Órion, e é fascinante. Tem luz própria, tem cores. Então, é uma energia grandiosa. E tem seres também que ainda estão por aqui na Terra, que não são catalogados. Então, inúmeras galáxias evoluídas, diferentes da nossa, que são maravilhosas. Eu tive essa experiência, eu fui num planeta que tinha luz própria, que realmente era diferenciado da Terra. Mais ou menos ele tinha uns 50 vezes maior do que a Terra, o tamanho dele. Então, as galáxias, ela é incrível. Ela tem umas energias, tem uma energia, uma forma brilhante, que você nem imagina o que acontece. Então, a nossa tecnologia em relação a essas galáxias, e a nossa galáxia, é totalmente diferente. Isso ainda vamos descobrir, não agora.
mas daqui a um bom século isso vai ser descoberto. É. Dependendo Temos de aí. si, como o ser humano possa evoluir tecnologicamente, né? Tem essa Isso. pretensão, né? Porque você sabe muito bem que se você for analisar da Primeira Guerra Mundial até agora, se investiram mais armamento bélico do que a própria tecnologia para favorecer a raça humana. Então, eles sabem disso. Eles sabem quem somos nós, o que nós queremos. Então, o que eu te falo, para nós sabermos realmente, além de Oreo, temos que primeiro buscar melhoramento da nossa tecnologia. Esse é o fato. Não adianta. Então, isso é o Rodrigo. É coisas maravilhosas. Essas galáxias são de uma dimensão incompreensível, né? Então, é uma coisa que realmente é de ficar admirado, entendeu? Porque você sabe que o que resta do universo é energia. É energia. E nós somos energia, tá? Tanto é que quando um ser humano desencarna, o que sai do corpo daquela matéria é energia, não é outra coisa. Esse é o fato. Então, cada ser de cada planeta, não importa o tamanho, ou se tem luz própria ou não, depende de um sol e outra estrela, ele tem a sua evolução, sua tecnologia. Então, tem seres que vivem de 10, de 50 mil anos de vida, ou tem seres que vivem na 10ª dimensão, que não tem matéria. Ele não morre. Isso é fato. Isso. Hilton, quer falar alguma coisa? Não, só endossando o que Rômulo falou, né? A questão do desenvolvimento tecnológico. Eu acredito que seria não apenas o desenvolvimento tecnológico, mas também o desenvolvimento moral, né? Com relação ao uso da ciência em prol para um desenvolvimento moral, entende? Porque enquanto essa questão não for desenvolvida, certo? Enquanto esse paradigma não for rompido, realmente as pessoas vão estar voltadas para o seu próprio ego e utilizar a tecnologia realmente tem poder, entende? E aí a gente perde uma grande oportunidade de evoluir como ser humano e até conseguir uma comunicação saudável, né, com os seres. Eu estava até conversando pro meu programa que eu faço lá na TV Galáctica, eu falei acho que tem 2 semanas isso, sobre o sistema de classificação de Heineken, de Jacques Vallée. E é que negócio, o Jacques Vallée, ele fala uma coisa, mas ele não é muito aceito na comunidade ufológica, né? Sobre seres interdimensionais, entendeu? Então é outra multidimensão e não é muito aceita na comunidade ufológica, porque é mais aceito até o 3º grau, né? Que é da escala de Heineken, né? Então, mas a gente vê cada coisa aí que a gente não pode negar. Por que eu tenho que ficar fechado a uma casuística ufológica que eu tô falando isso, eu, Rodrigo, tá? Cada um tem a sua opinião, eu respeito, eu sempre respeito a opinião de qualquer um, mas Rodrigo, eu acho que a gente tem que abrir o leque, né, cara? A gente tem que abrir começar a ver um pouco mais além daquilo que a gente vê e comprova, porque tem muita coisa que a gente não tem como comprovar, mas a gente sabe que tá lá, entendeu? Agora, já tem, né? Já chegamos até 7º grau, já se fala até 9º grau, tá? Mas eu ficaria até o 5º grau, do meu ponto de vista. O sistema de classificação até o 5º grau. E isso eu falando só para dar uma ênfase no que vocês acham desse, vamos dizer, o multidimensional? Você acha que isso pode, que eu só falo tanto em buraco de minhoca, pode ser também, né,
a parte multidimensional, extraterrestres, intraterrestre, é muita coisa aí que a gente pode falar, né? Se a gente ficar só fechado naquela casuística ufológica de prova, de evidência, de não sei o que, a gente não vai para frente. Eu acho que a gente já está em outro patamar. A gente já está chegando. A ufologia cada vez mais, não sei o que vocês acham, mas está chegando mais na parte científica. A gente tem que cada vez mais usar de. Como que se fala mesmo? Várias profissões, né? Assim, físicos, de laboratórios, de cada vez mais a gente tem que usar essas. Eu me esqueci o nome que se dá isso, gente. Depois alguém escreve aí no chat que eu leio. E que a gente cada vez está se aproximando mais da parte científica. O que vocês acham disso? Olha, Rodrigo, tem seres, como eu vejo aqui, em outras dimensões, são tão evoluídos e realmente eles se admiram e com um atraso tecnológico nosso, e tanto também com o meu grande amigo que falou aqui da questão cultural e moral, que se você for comparar os seres humanos com os outros extraterrestres, esses seres, realmente não chega nem a 1% da nossa da evolução tecnológica e moral dos seres humanos. Então, a conexão que esses seres têm aqui são poucas, acho que podem ter contado no dedo, com aquela conexão de energia, de interação. Então, o que eu te falo, tem seres sim que vêm de outras dimensões que nos visitam, tá? De toda forma. Então, para nós, é incompreensível. Ninguém quer saber, ninguém quer entender, tem medo, pavor, desespero. Então, se nós continuarmos nessa mesma situação, nunca vamos evoluir. Não vai evoluir em canto nenhum. O medo não leva a gente para nada. Entendeu? Então, o que nós temos que fazer é ter uma consciência moral, segurança, e se preparar para essas novidades que ainda vêm. Entendeu? Então, eles vêm aqui na Terra, por que não aparecem em massa? Porque sabem que não tem condições de aparecer em massa. Porque se aparecer em massa, vai ser um apocalipse para os seres humanos. Para eles, não. Isso é tão comum. Então, eles sabem a fragilidade da mente humana. Porque hoje, a grande maioria dos seres humanos tem ânsia pelo poder, ganância e materialismo. Então, isso, se não mudar, vai perpetuar. Entendeu? Então, se eu te falar para você que todo dia o planeta Terra entra em risco e um asteroide, um meteoro, alguma coisa que seja, pode atingir e acabar com a raça humana. Por que não acaba? Porque eles saem ou aparecem e desviam e nos protegem e nós não sabemos. Como nós estamos falando agora aí, você e Hilton, pode dar uma nave em cima da gente e nem a NASA, nem Força Aérea Brasileira, nem a americana consegue detectar. É como eu falei na minha live. Como é que pode a Força Aérea Americana abater um OVNI? É a mesma coisa um avião da Primeira Guerra Mundial abater um avião de caça agora atual. Isso é ilógico. Se esses seres que foram pegos pelo Área 51, foi por um acidente. Eles caíram aqui na Terra. Então, os cientistas pegaram esses seres da Força Aérea Americana, levaram lá para estudar, mas não sabem a tecnologia deles. Sabe por quê, Rodrigo? Porque essa tecnologia tem mais de 50 mil a 100 mil anos ambientado e não sabe como funciona. Tu imaginou se essa nação souber 3% da tecnologia desses seres? Tu imagina que poderia fazer aqui na Terra? Uma nação só. Pela consciência moral, né? Se você for analisar quantas guerras teve depois da passagem de Jesus,
Quantos milhões de pessoas morreram na guerra? Se teve mais guerra do que a evolução moral e tecnológica da Terra. Concorda comigo? Uhum. Então é isso. Atualmente a Terra não evoluiu nada, cara. Porque na década de 80, que eu me lembre, o povo falava que no ano 2020 o carro ia flutuar, ia ter um carro flutuante, e não estou vendo nada disso agora. Por quê? Porque a humanidade é materialista. Tem ânsia pelo poder. Então, cadê a educação moral? Cadê a evolução? Eu não estou vendo nada. Me explique. Cada ano que passa, aumenta a fome. Cada ano que passa, crise no mundo. Então, Rodrigo, se não tomarmos consciência, não vamos sair para canto nenhum. Então, eles existem, são seres evoluídos. Ô, Rodrigo, deixa eu te falar. Na década de 70, eles tiraram o DNA dos seres humanos e colocaram em outro planeta, não habitado. Por exemplo, vão lá, colocou e fizeram, colocaram lá. Hoje estão mais evoluídos do que os seres humanos. O nosso DNA, eles tiraram daqui. Então, uma nova raça que eles colocaram em outro planeta, estão mais evoluídos do que os próprios seres humanos. E aí? Wilton, quer falar alguma coisa? Quando você quiser, Wilton, você já, quando o Rômulo parar, você já pode ir entrando. Perfeito. Veja bem, a questão moral, né? Como eu trabalho nessa área relacionada com o aspecto do ego, com a parte até energética com relação à saúde, com a análise de personalidade, realmente nós estamos muito aquém da nossa relação com os próprios semelhantes. E imagina com outros seres, entendeu? Que não é desse plano. Quer dizer, essa evolução moral e tecnológica, ela deveria andar lado a lado para que se conseguisse realmente chegar a se aproximar em uma comunicação saudável, porque estaríamos numa condição com a ética, a questão ética bem organizada, e um ego bem trabalhado para essa comunicação. É contraditório aqui, porque nós não conseguimos lidar com os próprios semelhantes. Vivemos em guerras e busca pelo poder. Então, dentro dessa ressonância, você imagina a existência de seres evoluídos em que poderiam comunicar-se com pessoas de um desenvolvimento moral primitivo, entendeu? Que busca poder, que é centrado no próprio ego. E eu acredito que seria bastante danoso. E eu acredito que esses seres, para que eles se comunicassem conosco, eles utilizariam de certas defesas, porque o ser humano não é, infelizmente, na grande maioria, me desculpe, existem exceções, claro, não é tão confiável assim, entendeu? Dentro da nossa própria história, de poder e de um nível baixíssimo, entendeu? Então, se existe uma ressonância com seres numa condição superior, tecnológica ou moralmente, nós devemos entrar nessa mesma ressonância, nessa lei da afinidade, para que a gente possa ter uma comunicação, entendeu? Que não cause transtorno. Mas para isso, Rodrigo, eu acredito que devemos primeiro tentar nos conciliar como seres humanos e trabalhar o nosso próprio ego, para que a gente consiga lidar com nossos semelhantes e assim conseguir uma comunicação com outros seres que, se são de uma condição superior à nossa, moralmente, claro, se nós fôssemos bastante superiores, seria muito perigoso a gente ter uma comunicação com seres de uma condição inferior à nossa. Correríamos muitos riscos. Eu acho que se existe, com certeza, seres de uma dimensão superior à nossa, no sentido moral e tecnológico, eles não correriam esse risco. Entendeu? Você entendeu o que eu quero dizer? Por exemplo, seres de uma condição superior, em comunicação com seres de uma dimensão inferior, é muito arriscado.
Eu quero só dar boa noite rapidinho para o pessoal que chegou agora. O, o Curitibanos acabou de chegar, que ele falou até que podia existir vida lá na Lua de Titãs, porque o outro perguntou aqui, quem chegou aqui também foi o Alexandre de Medeiros, Máquinas e Invenções, o Tapuia Angoré, Tapachó. Tapuia, um abraço, obrigado por você estar aqui, meu amigo. A Maria Porto, eu acho que eu já falei. Deixa eu ver aqui. Meu mouse hoje está querendo me dar trabalho. O Rafael S. Barbosa. Tá, eu acho que eu. José Edanildo chegou também. A Marlúcia Nicola também chegou. Maria Porto, eu já falei, né? Eunilce Miranda, muito obrigado, Eunilce, está aqui também. Só para não deixar de dar o alô pro pessoal que chegou aqui na live, tá? Mas tem alguns comentários aqui falando sobre esses segredos, né? Que tanto meu amigo Wilson Sampaio, cabeça branca do YouTube, ele sabe tudo de YouTube, quer saber sobre o YouTube, céu do YouTube, o que precisa fazer, vai no canal do Wilson Sampaio. Wilson, ainda vou aprender sua música aí para cantar aí, a mesma que você canta no seu canal. Parabéns pela live de hoje, Wilson. Deu para ver até um certo ponto, depois tive que sair, tá? Então as pessoas falam muito, né? O que estão escondendo tanto? Que segredos são esses desses seres? Que você... Todo mundo fala, tem aí, estão falando, hoje entrou em questão a NASA também, falou, mas não falou, né? Eu não deu ainda para eu pegar eu não consegui assistir o que houve, o pronunciamento deles, né? Mas eu acho que você já está até mais por dentro. Eu não tive condições, tive um problema de internet aqui, que eu fiquei fora do ar aqui, tá? E então, o que eles tanto escondem dos seres, hein, o Rômulo? Por que isso tudo? Tantos segredos? Tecnologia. Simplesmente isso. Ele não consegue desvendar. A NASA, o que ela tem de tecnologia hoje é por intermédio desses seres. Tá? Salientando que só eles deixam vazar algumas coisas que a NASA pode aproveitar para a tecnologia. Mas ela não sabe totalmente a tecnologia desses seres. Então, a NASA, ela está tentando buscar um conhecimento desses seres que, além de forem capturados e por cair por acidente, eles procuram obter essa tecnologia, mas não conseguem. A NASA, o que tem hoje, como eu vou voltar a repetir, é graças à intervenção desses seres. Esses seres chegam e dão uma ajuda para melhorar a tecnologia. Claro que tem vários tipos de ajuda. Uma conexão de energia mental, presencial. Ou eles passam, porque eles não passam tudo. Porque sabe qual é a ambição, tá? O interesse. Então, eles dão certo tipo de orientação tecnológica. Mas eu, na minha opinião, não acredito na NASA. Agora, a NASA esconde muita coisa. E pode ter certeza disso. Escondem. Entendeu? Até hoje. Então, até hoje. Eu lembro que eu via aqui o livro, né, do Jackson Camargo, né, que ele fala das viagens espaciais, que ele escreveu o livro aqui, UFOs no espaço e na Lua. Tô vendo até aqui para não ler errado. Ele tem fotos que foram depois que ele editou o livro, lançou o livro, a NASA foi lá e bloqueou.
Várias fotos. Na verdade, eles mudaram o endereço também, né? Eles mudam o endereço. Bota lá o borrão, mas antes ele conseguiu as fotos todinha antes de ser bloqueado e tudo. Eu estava fazendo live com meu amigo Washington e ele me perguntou uma coisa. Eu pergunto a você. O homem falou. Eu vou fazer a pergunta que o Washington me fez na minha live. Eu vou perguntar agora a você. O homem foi à Lua? Cara, existe várias teorias da conspiração que fala que não sei o que, mas foi sim, cara. Não tem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Mas tem muita coisa por trás que está muito mal explicada. Isso eu posso te dizer. Tá? O celular existia na década de 60? Tem muitas fotos aí que eu não sei, né, a veracidade de tudo. Isso não era para ter, que começou, eu acho que o celular foi em 90. Foi em 90, isso aqui, mas existe fotos que já apareceram aí que pode ser manipuladas também. O Rômulo, eu não posso afirmar e deixar de afirmar uma coisa, porque a gente não tem evidências e prova para ambos os casos, tá? Mas na minha concepção, não foram à Lua. Tem gente, eu tenho vários amigos. Yuri Gagarin, o soviético, foi ao espaço. Yuri Gagarin foi. Mas chegaram e disse assim, ó, volta. Que não. Tem vários fatos aí que estão, aos poucos estão saindo, estão sendo revelados, conversas que foram pegas por rádio amadores, né, de frequências aí que foram pegas durante o... Eu não sou um expert no assunto, tá? Eu sou um curioso no assunto, na parte de foguetes, de astronomia, não sei o que. Eu conheço um pouco, e a gente precisa conhecer um pouco, né? Mas no meu ponto de vista foi. Mas tem muita coisa que tá mal explicada também. Tem muita coisa. Aquele, eu sei que eu acho que foram 2 minutos que ficaram, ou mais, que ficaram sem comunicação. Várias. Por que ficaram não sei quantos anos aí sem voltar à Lua? E assim vai. Tem muita coisa aí que está muito mal explicada. Mas a gente vai esperando os fatos acontecerem. Eu acho engraçado, sabe, Rodrigo? Se a NASA disse que foi à Lua, não consegue nem a Marte. Como é que foi a Lua? Tecnologia que temos hoje. Quantos acidentes tiveram no avião espacial? Tem um grande problema de Marte, a poeira lá que eles têm, né? É uma coisa que está sendo feito um traje, pelo que eu li, né? Que é um traje que aguente a poeira. Mas a Lua também tem. A Lua tem a poeira dela também que corta os trajes espaciais, que estão fazendo outros trajes. Mas... E naquela época existia tecnologia para isso. Que negócio, né? Hoje não consegue. Essa é a minha opinião, tá? Eu não quero que ninguém mude, estou aqui para negar a opinião de ninguém. Não, mas eu acho que os segredos estão sendo revelados. E vão ser revelados mais ainda. Vão ser descobertas coisas que vai mudar a teoria da raça humana. Eu ia até te perguntar isso, cara. Você acha que vai ter muita coisa aí que tá vindo para ser desmascarado, né, cara? Não, para ser contada a verdade. Tá? Tudo vai ser explicado e vai ser revelado. Eu digo a você, não está muito longe, não. Não está muito longe, não. Isso vai ser revelado. Eu ia te perguntar, se um extraterrestre descesse agora, vamos dizer aqui, vou falar um estádio aqui perto, que é o Maracanã. Vou dar um exemplo que todo mundo conhece. Maracanã todo mundo conhece. Descesse ali para... Você já imaginou o que ia impactar
na religião. Eu sempre falo sobre isso, eu sempre. Religião, política, economia. As pessoas que foram lá para o outro lado, que morreram por conta de ter falado muito. Tem tanta coisa aí. Então eu vou perguntar para vocês já pararam para pensar nisso? Não, eu penso assim. Jesus, o nosso irmão Jesus, veio aqui para a Terra nos ensinar o amor, a união e a prosperidade. Então, e tinha também, ele tentou fazer uma ponte de uma ligação entre. É que é complicado, né? Então, é que eu te falo. Se descesse uma nave no Maracanã, todo mundo ia correr, ia ficar apavorado, ia dizer que era o fim do mundo. Por quê? A condição moral e evolução do ser humano. Eu acho o seguinte, eu concordo com o que o Romulo está falando, né? Assim, até porque aquilo que nós não conhecemos, aquilo que o senso comum não tem ainda noção, nem procura pesquisar sobre, é natural que o homem ele vá se mover pelo medo daquilo que é desconhecido, entendeu? E também os meios científicos teriam que rever todo o seu paradigma, né? Então, quer dizer, mas assim, eu acredito, sinceramente, que se são seres evoluídos, mais evoluídos que nós, claro que deva existir um cuidado com relação a essa comunicação, entendeu? Porque, no geral, no senso comum, ia ser algo extraordinário e as pessoas iam agir de acordo com o seu mecanismo de defesa, ou seja, fuga, entendeu? Iam fugir daquela situação e ia estar em pânico. Eu acho que nós não teríamos realmente condições. Aqui, ó, eu ia correr ele disse que ia correr pro Maraca, mas pelo que eu conheço o Vinícius, eu acho que ele ia correr do Maraca. Ele ia sair, pelo que eu conheço ele. Mas assim, é natural esse comportamento, né? É um comportamento instintivo, né? É um comportamento de luta ou fuga, não é? Como seria algo extraordinário, fora do conceito tridimensional nosso, claro que nós agiríamos com defesa com relação a isso. Eu acho que com certeza geraria pânico. E como existindo vida, inteligência além da nossa, com certeza, Rodrigo, eu acredito que não gerariam, eles não gerariam essa condição, entendeu? Tem que ser uma comunicação muito sutil e, no momento, filtrada com pessoas que tenham condição de entrar nessa ressonância. Tem já algumas perguntas aqui que eu deixei juntar para a gente fazer uma vez só, né? Depois eu faço outra rodada. É aquele negócio que eu falo também, né? A NASA vem falando de conta-gotas. Eles não vão poder falar, como você acabou de falar, eles não vão poder falar de uma vez só para chegar agora em cadeia nacional, ou melhor, internacional, né? E falar tudo que eles têm que falar. Quando a gente fala sobre esses seres, e cada ser que são catalogados por esses órgãos cientistas, eles têm uma visão, vamos dizer, tem 8 anos, defeitos, os 13 grandes, a visão dele, é superior à nossa. A matéria dele, o corpo matéria, é diferente do nosso, é mais resistente, entendeu? Então eles têm uma evolução muito grande. Dependendo de seres para seres, cada um tem sua evolução tecnológica, e moral e da matéria. É fato, isso existe. Como as naves deles também. Existem seres que têm roupagem orgânica e tem naves orgânicas. Se eu for falar isso, a turma vai rir da minha cara. Concorda? Uhum. E a luz de uma nave, dependendo, é luz viva,
é diferente da luz que nós temos aqui. É uma luz artificial. Entendeu? Então, é o que eu te falo, esses seres são muito evoluídos. A vida deles é muito diferenciada da nossa. Vida, gente, primatas. Entendeu? Então, se eu for falar isso para as pessoas não acreditam, Rodrigo. Porque eles estão acostumados a viver em uma sociedade que ensinava ele que aquilo realmente era real. Aquilo, pronto, é um ensinamento do dia a dia. Quando ele vê ou presencia um contato de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grau, aí a realidade muda. Essa pessoa, se tiver controle emocional e moral, ela vai ver realmente que a vida da Terra, a história da humanidade, não tem nada a ver do que ela presenciou. Então, esconde as nações. Essas nações que vivem em contato com esses seres, elas escondem isso da humanidade. Mas isso existe. Realmente, eles existem. Uhum. Então, não adianta mais esconder. Não adianta. Vai chegar uma hora que vai ter que ser revelado. De uma forma ou de outra, vai ter que ser revelado. É isso que eu te falo. Olha, tem aqui 7 perguntas aqui que eu separei, tá? Cosmológico curioso, ele fala assim: a NASA fez uma conferência essa semana sobre OVNIs, né? Aí eu nisso também. A NASA não tem mais como negar, solta notícia bem devagar, por gotinhas, né? Então, aí olha só, esse aqui, deixa eu botar aqui, ó. O Cosmológico botou aqui, ó. A NASA fez uma conferência essa semana sobre OVNIs. Aí a Eunice também falou: a NASA não tem mais como negar, solta notícia bem devagar por gotinhas. Aí o Wilson Sampaio também perguntou: o que vocês acharam do pedido da NASA? Deve ser da conferência que eles fizeram, né? Então são praticamente 3 perguntas falando sobre a NASA. Entendeu? É porque, vê só, Rodrigo. Essa guerra da Ucrânia com a Rússia está realmente em risco de uma primeira guerra nuclear. E como eu falei na minha live com Washington, com o meu amigo Washington, se porventura a Rússia, a China, o Irã, a Índia, os Estados Unidos iniciar uma primeira guerra nuclear, não vai acontecer. Não vai. Isso eu te garanto. Não vai acontecer. Porque vai ter intervenção desses seres. Tá? Isso vai acontecer. Tanto é, quando começou a guerra da Ucrânia, teve vários avistamentos de naves. E eu não sei se você ficou sabendo, na década de 80, naquela antiga União Soviética, quando era a Guerra Fria, quando teve um alarme chamado, eu não sei como é que chama, Guerra dos Mísseis, eu não sei, teve um nomezinho. O que foi que aconteceu? Acionados ogivas nucleares da base da União Soviética. Não sei se foi na Ucrânia, em Chernobyl. Acionados as ogivas nucleares. Os generais soviéticos ficaram loucos. Tentaram ligar de qualquer jeito. O Pentágono entrou em contato com Moscou, o Kremlin, né? Então, eles não somos nós. Ativaram a nossa ogiva, não sei como, não estou tentando desligar. Aí detectaram uma nave em cima da usina nuclear. Usina nuclear não, base nuclear. Tá? Que é a base de mísseis. Então, isso ficou uns 10 minutos, as ogivas acionadas para ser lançada, os mísseis, né? Então, quando deu os 10 minutos, voltou ao normal. Desligado.
e os comportas mudaram. Aí depois mandaram uma mensagem, não sei se foi em voz ou foi escrito. Vocês não mandam aqui na Terra. Quem dita somos nós. E eles desapareceram. Isso aconteceu na década de 80. Isso foi escondido por muitos anos. Então, se por eventualidade, se acontecer uma primeira guerra nuclear, não vai acontecer. Tem aqui. Você sabe que a Terra, ela está em risco todo dia. Qual é a proteção que nós temos dessas forças armadas do mundo? Da União, da Rússia, da China, dos Estados Unidos, que tanto investe em armamento bélico. Qual é a proteção que nós temos se vier um asteroide em direção à Terra? Qual é a tecnologia que vai desviar, vai destruir esse asteroide? Quem? Por enquanto não temos. Ah, já está começando. Então eles tiram, né? Já vi casos de relatos, e eu sei muito bem, que eles vão lá e destroem. Para não colidir com a Terra. Mas isso eles não revelam. O grande problema é que às vezes eles estão descobrindo o asteroide cada vez mais em cima da hora, né? A sorte que está passando tudo para lá. Mas você sabe que existem 3 civilizações que vivem aqui na Terra, né? Uhum. Tanto no oceano, como no centro da Terra e nas cavernas. Principalmente essa civilização que vive nos oceanos são mais evoluídas do que nós. Rodrigo, eu queria fazer uma pergunta. Júnior Fritz até está falando, não foi na Guerra do Golfo? Aí ele perguntou. Eu sei que já foi desde a Primeira Guerra Mundial, ele já interfere já no armamento nosso. Isso já está mais comprovado, os full fighters, né? Rodrigo, tem uma pessoa que perguntou, tem uma pessoa que perguntou aí que diz o seguinte, a NASA está soltando aos poucos, né? Aos poucos está soltando algumas informações. Eu esqueci o nome da pessoa. Então, veja bem. Tá aqui, a pergunta que eu faço a você com relação a essa pergunta. Se você fizesse parte de um corpo da NASA, entendeu? Responsável por essa informação, você soltaria aos poucos ou você soltaria toda a informação? Eu vejo com uma certa prudência o que a NASA pode estar fazendo também. Isso é claro que não teria. Eu, Rodrigo, quando eu falo assim é porque é minha opinião. Eu, Rodrigo, soltaria aos poucos e bem devagar, porque a gente não está preparado para isso. Como até o Romulo já falou, os seres humanos não estão ainda preparados para um contato. Falar que estão, não adianta, não estão. Não sabe ainda como se... Estão pensando em protocolo, mas enquanto eles estão falando em protocolo, quando for real, a coisa é mais embaixo, né, Romulo? A coisa é muito mais embaixo, você não acha, Wilton, também? Com certeza. Eu acho que isso haveria uma necessidade de uma mudança de paradigma científico, uma mudança tremenda, sabe? Então, eu acho que pode existir realmente uma certa prudência também a essa hipótese. Eu, se estivesse ali, eu tomaria cuidado também. É claro. Não teria como. Imagina, foi o que a gente falou, né, antes. A economia, a política, tudo entraria em colapso. Mesmo. Em colapso tudo. Tá? Tem mais aqui uma pergunta. O cosmológico curioso pergunta: a Lua da Europa pode esconder vida em seu oceano? O que vocês acham? A Lua lá da Europa, que essa lua que estão descobrindo cada vez mais. O Curitibano já falou aqui, respondeu que a lua de... Calma, deixa eu pegar, que ele sabe mais do que eu sobre isso, tá? Deixa eu ver, tentar pegar aqui. Ele citou... Eu perdi o... A Lua, a Europa pode esconder vida e estrelas. Mas o Curitibano até tinha respondido aqui. Não é vida de ciência que vive no oceano.
É. Mas, vamos lá. Aqui é negócio, né? Cada vez mais a NASA também está fazendo, sabe o quê? Uma escala de 0 a 7. De 0 a 7 que eu falei, eu acho que foi de 0 a 7, sobre uma vida microbiana. E sobre vida microbiana, tem lá, eu tenho um slide falando sobre isso. E também sobre a tecnologia também de níveis de contato, que eles estão já fazendo isso, né? Então, cada dia mais está se sabendo que deixa eu ver aqui que dá, né? 70 luas no Júpiter, tá? Cada vez mais tem indícios que a gente já está buscando lá fora como saber como ter vida extraterrestre. A extraterrestre também não quer dizer só um homenzinho verdinho, não sei como a gente fala tanto. Exato. Aí de Exato. Vida extraterrestre microbiana, onde tudo começa, né? Exatamente. Pode ser que exista vida até em evolução, um estado evolutivo também. No caso, você está falando de vida microbiana. Muitas vezes a gente interpreta a vida como vida inteligente tridimensional, entendeu? Aí tem que se rever essa questão. Se existem universos paralelos, se existem outras dimensões mais evoluídas, a questão física, ela pode ser bem sutil também de comunicação. Há essa hipótese também. Falando em tecnologia, chegou agora aqui, boa noite aí, Moreira. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Eu tive um probleminha de internet aí, por isso que eu dei uma sumida, tá? Depois eu converso com você com calma. Falando em tecnologia, o Curitibano fala aqui sobre inteligência artificial, tá? Em referência aos robôs super inteligentes, são para perfeição ou para a ruína? Aí eu completo mais. O que vocês acham dessa inteligência artificial? Porque eu tô pasmado com tanta coisa que eu tô descobrindo aqui, tá? Eu uso de vez em quando aqui. Eu tô aprendendo, tá? A usar. Tô aprendendo. Nossa, todo sábio. Ele costuma mais ouvir do que falar. Exatamente. Ele costuma mais ouvir do que falar. Então, te falo. Vamos lá. Uhum. Vamos lá. Repetindo de a concentração. Você está falando de inteligência artificial. Inteligência artificial. O que vocês acham? Que ele vai ser usado para perfeição ou para ruína? Tá, eu vou chegar lá. Antes eu vou só dar um comecinho, tá? Geralmente as pessoas, quando tem um avistamento de alguma bola, acha que é nada. Geralmente, a maioria não é nada. São drones alienígenas. Tá? Então, eles mandam na nave-mãe para pesquisar e verificar o que existe aqui no planeta. Então, pessoas quando olham e têm esse contato de primeiro grau, acham que é uma nave, mas não é. É um drone alienígena que vem. São poucas pessoas que têm um contato de terceiro, quarto grau, quinto grau, com a nave ou com o próprio ser. Claro que existem seres que são humanoide, ou como vocês dizem, um androide, tá? Que são feitos por esses seres de evolução, que usam esses androides, ou que seja, para poder visitar outros planetas. Em caso aquilo, os seres humanos, esse é a nossa amiga aqui, que eu esqueci o nome dele. Curitibanos. Falou tá que aqui, se é realmente ruína, se é ruína ou não. Bom, pela condição moral que nós vivemos atualmente, pode ser ruína. Concorda comigo ou não? Porque ainda existe guerra no mundo atual. Se os seres humanos são tão evoluídos espiritualmente
moralmente, cultural? Por que ainda existe guerra? Por que ainda existe fome? Por que existe medo? Por que existe doença? Ele Se tá até temos falando tanta aqui, ó. tecnologia, Ele por tá que um falando vírus matou tanta gente Uhum. e cadê? E aí? Eu acho que a inteligência artificial, ela pode ser utilizada, tudo realmente bate com relação à questão da evolução do ego humano, né? Então, ela pode ser utilizada também para o mal, até porque ela vai ter que obedecer aos padrões humanos. Porque a gente chega a um grau de evolução, a máquina não pode, realmente não poderia dominar a condição humana. Como é uma inteligência que obedece ao sistema de logaritmos, então ela é uma inteligência híbrida, ela não tem capacidade de criação, ela vai mudar algumas formas no sentido de trabalho, sociedade, vai haver uma mudança, inevitavelmente vai haver uma mudança. Mas eu acho que o homem, ele pode, como ele tem a capacidade de criação, ele vai estar sempre na frente. E agora, eu acho que vai haver uma transformação muito grande. Já está havendo, né? Com o advento da internet, a gente está vendo que já mudou muita coisa, né? Mas eu acho que com o desenvolvimento da inteligência artificial, se for utilizada com o ego humano, só para centrar-se nele, com um objetivo de poder, vai ser um caos. Agora, se for utilizada para uma evolução, é uma grande oportunidade que a humanidade está tendo. Agora, Ele até botou aqui, ó, que ele estava se referindo mais especificamente aos robôs, tá? Uhum, que a gente então. está vendo até robô aí que Deixa eu fico cada vez. eu te falar Pode uma falar. coisa. Vamos fazer uma retrospectiva. Uhum. Vamos imaginar. Vamos só imaginar, ok? É só a questão. Vamos lá, por eventualidade. Se Jesus não tivesse morrido, se os seres humanos tivessem escutado os ensinamentos dele e tivessem encaminhado tudo que ele falou, e não houvesse mais guerra, até hoje, não tivesse guerra, como seria hoje a humanidade em respeito à tecnologia, à condição moral e o contato com esses seres? Com certeza, nós teríamos um contato, uma troca de tecnologia, uma evolução plena, tanto moral como cultural. Agora, cada ano que passa, só piora. Só piora. Uhum. O mundo não vai se acabar. Fique ciente disso. O que pode acontecer é a extinção da raça humana. Isso é fato. Concorda comigo? Uhum. É fato. Eu entendi. Eu lógico. fico vendo cada vez mais interferência rápida aí, mudando o clima do mundo, é cada vez mais preocupante. Eu acho Wilson... pode falar. Desculpa. Eu acho que assim, né, como falou, existe seres de uma categoria e surpreende a nossa condição e a nossa limitação, entendeu? Como seres humanos, como grandes mestres. Podemos citar Jesus Cristo, por exemplo, e outros grandes mestres que passaram aqui pela humanidade, que detinham certas condições que é visto como poderes, né? Porque poder de cura, poder de se teletransportar, ou coisa parecida. Que na nossa limitação tridimensional, a gente não consegue ter muita noção disso, de como era feito, etc. Mas o homem, ele ainda tem a condição de criar. E eu acho que a inteligência artificial, voltando à pergunta, ela chegar a esse campo de criação, realmente poderíamos estar perdidos. Mas eu acho que uma máquina que responde de forma sim, sim, não, não, certo? É uma inteligência híbrida,
eu acho que a condição humana, com certeza, que é a condição de criação, se trabalhando essa questão do ego, né, como você repetir, eu acho que poderia estar a nosso favor essa inteligência. Entendeu? Mas com o homem em comando, porque o homem detém o poder de criação. Essas máquinas apenas respondem. O homem estraga tudo. Estraga. Ai, ai. Estraga. Ô, Rodrigo, esses seres, eles sempre interviram na história da humanidade, só para nos ajudar. Eles viveram entre nós, para apaziguar, para nos ajudar na parte tecnológica e na parte moral. Mas eles estão vendo que os seres humanos realmente muito difícil de sintonizar a energia deles. Então isso aí é complicado. Hoje a humanidade está tão artificial, o calor humano cada vez menor, a ambição maior. Então, cara, eu vejo o que se pode fazer. Eu tenho uma pergunta para você. Seria assim: que fatos que as pessoas falam assim, ainda vai acontecer, tá? Mas já aconteceram na Terra, que tanto falaram por aí. Vai acontecer, fatos que vai acontecer, mas que já aconteceram. Nesse ponto de Como vista assim você seu. fala? Em relação de que aconteceram não falar com o cara? Eu falo assim, fatos que iriam acontecer, vamos dizer assim, vai acontecer na Terra, mas já aconteceu isso aqui antes. Você acha que tem alguma coisa assim, um ponto de vista seu? Se no caso que já aconteceu e vai acontecer de novo, você fala? Não. Tipo assim, fatos que iriam acontecer, uma coisa que previram lá para frente, que ia acontecer, mas já aconteceu antes. Você acha que já tem alguma coisa assim, desse estilo? Não, eu acredito que não. Né? Não acredito que não. Eu acho que vão acontecer muita coisa assim. E eles me falaram que vai acontecer muita coisa na Terra. Se os seres humanos não abrir os olhos, vai ser complicado. Tem que mudar. Tem que mudar e logo. Porque do jeito que está, não vai melhorar. E como que você acha que eles viajam aí pelo esse... Gente, eu já vou terminar de fazer as perguntas aqui que já me pediram, tá? Como que você acha que é a maneira de viagem deles entre o universo e o multiverso? Olha, a viagem desses seres depende. Tem portais, ou uma viagem de velocidade mais do que a luz, ou viagem quântica. Então, cada seres, ele tem uma tecnologia de ultrapassar limites e o conhecimento humano. Entendeu? Então, eles viajam de uma maneira que é inacreditável, maravilhosa. Eles têm uma evolução tão plena que eles conseguem, em um flash, ir do universo ao multiverso ou de várias dimensões. É maravilhoso. Isso realmente existe. E sai da compreensão humana. Então, é como a NASA falou, se vocês soubessem 2% o que nós sabemos, ninguém duvidaria. Isso Foi, é fato. a NASA falou, isso mesmo, a NASA falou sobre isso. Foi... E tem coisas, Rodrigo, que a gente não pode falar, porque o ser humano não vai compreender e não vai querer aceitar por medo uma condição moral e não aceita. Não adianta você ficar falando. Como eu falo para as pessoas, eu acredito em seres evoluídos de outros planetas. E eles sabem que isso existe, é bobagem. Por quê, Rodrigo?
eles estão tão acostumados que aprenderam de pequeno, o que eles ficam ouvindo, o que passam para eles, entendeu? Essas televisões abertas, essa TV aberta, passa aquela informação e todo mundo sabe aquilo. É aquele cotidiano, aquela mesma informação. Não sai daquilo. É como se tivesse um disco arranhado. Não muda daquilo. Agora a NASA, ela está começando a dizer assim, vamos mudar. Porque o bicho pega. Eu acho que, como o Romulo falou, eu penso o seguinte, a gente ainda está, a percepção nossa de velocidade e tempo, ainda no campo tridimensional, não é? Ainda baseado na física relativista, entendeu? Agora que a gente está engateando na física quântica, sem ter ainda dominado a mecânica, entendeu? Eu acho que ainda é muito cedo, entende? A gente ainda está na condição realmente, está havendo um progresso tecnológico, está havendo, certo? Isso vai mudar o paradigma com o tempo, pode não ser na minha geração, na nossa geração, mas se existem dimensões, essas dimensões vão além da terceira dimensão, como a gente comentou aqui, e eu acho bem lógico que isso também vem de um aspecto físico, a questão da ciência, muito mais evoluída, até pela questão da sutileza, entendeu? Da comunicação, a sutileza da questão material, entendeu? Aí isso também mexe com a questão da velocidade, espaço-tempo, entendeu? Todas essas hipóteses, né? Então a gente está num grau assim, ainda não tão evoluído, mas que pode chegar a tanto, entendeu? E também tem a relação, se fôssemos apenas uma humanidade voltada principalmente para a ciência, agora seria um grande passo. Mas infelizmente, me perdoem a palavra, mas o animal intelectual chamado homem, ele ainda está voltado ainda para a condição primitiva, alimentando o próprio ego para conseguir poder. Falou a coisa mais bonita do mundo. Deixa eu... É a coisa mais verdadeira. Isso é fato. Eu não sou cientista, eu não sou matemático, não sou físico, então eu só tenho uma conexão direta com eles. Então é o seguinte, eles existem, isso é fato, tá? Então, se você analisar tudo que nós temos de tecnologia, são graças a ele. Porque a tecnologia voltada para o bem, vem deles. Voltada para o mal, não. Isso pode ter certeza. Toda tecnologia que é voltada para o bem, vem deles. Toda tecnologia é voltada para o bem. Mas a do mal, não. Como míssil teleguiado, bomba nuclear, ogiva nuclear, isso não vem deles. Tá? Então, isso é fato. É complicado de o ser humano entender. Quando o ser humano pega um aviãozinho, faz um turismo para outro país, maravilhoso, olha, país evoluído. Tu imagina esses seres que pegam a nave deles e viaja para outras dimensões, outras galáxias, outros conhecimentos, que nenhum ser humano, nenhum cientista conhece. Entendeu? Então, está longe, muito longe, de o ser humano unificar a condição moral e tecnológica. Se isso não for resolvido, não vai adiantar de nada. Vamos continuar na mesmice. Cada ano, só guerra, fome, ambição pelo poder e pouco investimento na tecnologia e na educação. Isso é fato. Você acha então que vai acontecer coisas que vai se revelar tudo que está escondido, né? Durante séculos, que já está escondido há muitos séculos, Rodrigo.
vai O acontecer. Vaticano sabe disso. O Vaticano sabe disso. Não adianta o Vaticano esconder, não. Vocês sabem. Está lá escrito. Vocês estão escondendo para quê? Um dia vão descobrir. Não adianta. Quer causar polêmica? Eu digo. Tem muita coisa que está escondida. E está sendo descoberta aos poucos. Você sabe disso. Essa cidade perdida no Amazonas, eu falava em 1996 e todo mundo riu da minha cara. E foi descoberto Isso- agora. Não. Não sei se foi algum ano Aí, atrás. deixa eu te falar. Aí eu vou até abrir um parêntese, porque essas pirâmides, essas coisas todas, eu tô falando porque eu vi na televisão o sistema de Laida já tem anos que eu já vi, já falando isso. Eu não vou citar o nome do canal que eu vi, foi na televisão, você já deve imaginar qual é o canal, é daqueles de documentários, tá? Eu vi. Aí surfaram na onda para falar disso tudo, entendeu? Eu também não posso Mas falar. sempre existiu. Sempre essa existiu, cidade. desde desde a época do E Coronel Fawcett, que ele foi E ainda lá que falo mais. sumiu. E nas pirâmides do Egito, tem um grande segredo lá. Que ainda vai ser revelado. Principalmente na Esfinge. Uhum. Prepare. Vai ser revelado. Com o tempo vai ser revelado. Porque eu tô falando esse sistema Laida que faz o mapeamento, né? Tudo que está na Terra, tirando as árvores, né? Esse programa na televisão eu vi antes desse outro pessoal falando que foram eles que estão descobrindo isso tudo. Então, isso eu tô falando porque eu vi com meus olhos aqui na televisão e há tempo atrás, tá? Então, não cada um com o seu cada um, mas eu tô falando que eu vi na televisão. Então, quer dizer, todo mundo, como você falou, até antes de muito tempo, todo mundo já falava, só que não era comprovado pelo sistema de rastreamento que tem, né? Mas era falado em livros, os índios e muita coisa aqui na Amazônia. Tem muita coisa escondida ali, muita coisa ainda, que tá tudo cheio de árvore, cheio de coisa ali em cima. Ô, Rodrigo, o avião comercial, esse avião de viagem, ele desce aonde? Quando ele viaja para outro país, ele vai descer especificamente aonde? Ele desce aonde? Não, No aeroporto, não é isso? No aeroporto. As pirâmides do Egito, a dos Maias, Uhum. a dos Aztecas, é o aeroporto. Tinham contato com esses seres, essas civilizações. Por que essas civilizações não se misturavam com as civilizações da cidade? Porque a cultura deles era outra. O mercúrio encontrado Tinha dentro das muito uma pirâmides. conexão com eles. O mercúrio encontrado dentro das pirâmides, que é usado por meio de levitação de artefatos. É usado. E ainda também. tem gente que diz, tem gente que diz que as pirâmides do Egito foram construídas pelos seres humanos. Sério mesmo? Eu quero ver construir uma agora. Eu tava até vendo, imagina um cara, faz uma igual, faz uma Naquela igual. época nem existia um radinho de pilha, rapaz. Como é que um ser humano ia levantar Olha, tonelada de só de uma pedra? Eu fico imaginando. Não precisa durar Aí o vem tempo gente que na durou, internet não. ainda tem Só gente né, que Hilton? diz que foi Faz construída pelo ser humano. faz uma pirâmide igualzinha agora, com a tecnologia de hoje. Aí Não faz, não faz, não isso faz. aí é inexplicável, né? Aí tem. não faz. O que Foram você acha, seres. Hilton? Eu acho que realmente fica muito difícil realmente aceitar essa conclusão que o senso comum coloca, né, na mídia. A ciência tenta não aceitar que possa existir uma inteligência que, eu acho que é pretensão, né? Na verdade, a humanidade se acha detentora da sabedoria, entendeu? Do universo,
e somos os escolhidos e somos os sábios de toda a situação. É muito, como eu falei no começo, é muita pretensão, entendeu? É muita pretensão, é não reconhecer-se como um ser que tem certa limitação. Até porque a gente não desenvolve nem tanto a nossa inteligência tridimensional, né? Usamos pouco da nossa inteligência. Eu posso até falar uma coisa, né? Posso estar errado, não sei o que, mas pode ter sido até construído por seres humanos, mas com tecnologia fora da Terra, porque não tem como, cara. Não, lógico. Entendeu? É com tecnologia fora, pode ter sido feito por humanos com tecnologia extraterrestre. Ô, minha Rodrigo, opinião, cada um tem a sua opinião. Tem teses você já leu a Gênesis na Bíblia? Já li a Bíblia toda. Já, né? Você sabia que ali algumas partes dela falam por parábola, né? Uhum. Sobre a existência de outros planetas, outros seres. Até Jesus mesmo citou, na casa do meu pai existe várias moradas. Isso é uma parábola. Uhum. Mas ele quis dizer o quê? Na casa do meu pai existe várias moradas. Vários planetas, várias civilizações evoluídas. Então tem gente que não aceita. Infelizmente, o povo só fala aquilo que leu e aprendeu com limitações. Mas quando passa por uma experiência, quando se é abduzido e passa informação, tudo aquilo ali que ele está passando naquela experiência, olha assim, ensinaram tudo ao contrário. A realidade é essa agora. Imagina. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que o Curitibanos fez. Ele perguntou: o Muamua, asteroide ou artefato extraterrestre controlado por uma inteligência? O que vocês acham? Muamua? Muamua, aquele asteroide que todo mundo fala que é uma nave alienígena disfarçada de asteroide. Que está muito distante da Terra, não é isso? Que foi detectado, não é isso? Isso. Essas naves, ela tem uma facilidade tão grande e uma tecnologia imensa que o ser humano não tem conhecimento, que realmente pode ser uma nave. É como eu te falei, pode estar uma nave agora aqui, uma nave mãe perto da gente, mas nenhum satélite, nenhum governo, nenhuma nação pode descobrir e detectar. Rodrigo, eles têm uma tecnologia de mais de 50 mil anos de vantagem da gente. Como é que a gente vai poder detectar isso? É a coisa mais fácil que eles têm é de ter um sistema de camuflagem, isso é evidente. Porque o grande problema desse Oumuamua é que ele mudou de rota, coisa que um asteroide não faz. Então foi uma... Por isso que os cientistas... E não tem base ainda para a gente falar ou sim ou não o que é, né? Você sabe que o Sol ele tem quantas vezes maior do que a Terra? 200 vezes, né? Então é 2.000 vezes, não sei. Eu não sei, eu precisar... Existem naves que é maior do que a Terra. Você acredita? Você acredita em planetas que tem 2.000 vezes maior do que o Sol? Tudo é possível, cara. O universo não é uma possível, coisa... é realidade. Existem. Mas eu tô falando porque tudo é possível, Rodrigo, cara. Esses seres, eles estão em evolução contínua. Uma evolução plena. Uma coisa que os seres humanos não têm. Eu tava vendo, eu acho que era como nasce o nosso planeta, não sei o que, o nosso universo que passa na televisão. Aí os caras falando que o nosso sistema solar é um sistemazinho só.
Um sistema de vários sistema de vários universos, de vários isso, vários aquilo, e assim vai. Vários multiverso. Vai É como indo, se você cara. colocasse o espelho no outro. É, Entendeu? cara, então, Então, o que nós vivemos nesse sistema é menor que o grão de areia em relação a todo o universo e multiverso. né? É como o Wilton fala, é muita pretensão nossa achar que somos os únicos aqui, né, Wilton? Mas é essa cultura. E assim, além disso, toda essa comunicação, toda essa possibilidade de universos, né? E assim, o nascimento de um planeta e morte, e a questão do buraco negro. Para você ter uma ideia, civilizações, vidas até culturas, tradições muito antigas, como a indiana, por exemplo, já tinha nos seus escritos, não é, da Ayurveda, da Yoga, esses relatos. Como eles conseguiram essa informação? Intuitivamente, a questão do nascimento e morte de um planeta através, em sânscrito, sendo Mahavantaras e Pralayas, eles utilizavam esses termos. E aí a gente vê como essas pessoas tinham essas informações. São hipóteses, entendeu? Não tinham essa comunicação, apenas por intuição. Realmente é uma intuição bem evoluída, né? Eu entro no campo da hipótese. Seria uma live até muito boa falar sobre ufoarqueologia, cara, que eu adoro falar Muito sobre bom, isso. muito bom. Eu acho muito interessante. São provas que tá lá, tá escrito, tá pintado, Exato. tá em Então, vários tem lugares. provas aí escritas aí. Tem tudo Depois eu documentado, vou montar O problema, Rodrigo, que o ser humano, ele tem medo de saber a verdade. Ele não tem um autocontrole da própria segurança, de uma condição moral. Ele tem medo. Ele prefere viver de não saber do que saber. E dizer assim, cara, o universo é ilimitado. Então, eles não querem, não acreditam. Então, não querem acreditar. Aí, quando passa por uma experiência, ou cai na real, ou enlouquece, ou se esconde. Tem medo de falar. Mas que eles existem. Tem seres que não são não catalogados ainda. Deixa eu dar até um recado aqui pro pessoal, porque quem não conhece o meu programa lá na TV Galáctica, gente, dá uma passadinha lá, tá? Depois eu vou ter, mas eu acho que já tem por aí onde que eu boto aí sempre na comunidade, sempre tem meu programa lá. Tem um programa do Além do Orion que começou agora no canal dele, né? Pelo que eu vi aqui, foi apagado muita coisa, né? Muito material começou do zero. Né? Porque nós. Ou mudou o canal mesmo. Tivemos a mudança em questão então, de parte técnica e questão também de apresentador. Eu vou deixar, antes de acabar a live. Não, depois da live eu vou deixar na descrição e vou botar o link do canal de vocês lá no chat também, que não tem como colocar aqui, só eu que posso colocar, tá? Então eu boto e o Washington são aqui os que estão contribuindo aqui para o novo formato de Além de Orion. Rodrigo, desculpe. Pode falar. Não, que eu ia passar um comercialzinho aqui antes de que eu me esqueço, que eu sempre me esqueço de passar o meu comercial. Posso passar aí 40 segundinhos? Pode. Rapidinho. Tranquilo. Inscreva-se no canal Território Oculto do Rodrigo Cunha, aperte o sininho para não perder os próximos conteúdos e deixe seu like. Entre para o clube de membros do canal e receba os benefícios exclusivos para membros. Fazendo seu superchat, suas mensagens terão prioridades e ajudará o canal. Você também pode fazer uma doação pelo Pix. O Rodrigo Cunha está colocando agora a chave Pix na tela ou pelo Live Pix. Você estará fazendo parte do grupo de apoiadores do canal, ajudando assim manter o canal ativo com a aquisição de novos equipamentos e despesas do canal. Você também encontra o LivePix,
Pix e conta corrente na descrição da live. Muito obrigado pela sua atenção e ajuda. Pronto. Inteligência artificial. A nosso favor. Mas Posso mandar fala, um alô Hilton, aí? você ia queria falar mandar um alguma alô. coisa. Eu queria mandar um alô para a pode turma da Motoshock aí, que eu sempre vou lá, a turma é altamente profissional, gente boa que acredita também no meu programa. Um abraço lá para a turma da Motoshock aqui da Avenida Bibiribe. Um abraço para a galera. Eu vou aproveitar também o ensejo, né? E também mandar um abraço pro pessoal, em especial para minha esposa que está vendo essa live agora, né? Que ela é psicóloga e a gente trabalha junto com terapias integrativas, entendeu? Eu só queria complementar a questão que a gente falou antes com relação à questão antropológica, né, do homem com relação ao desenvolvimento, né? Eu falei da Ayurveda com relação a essa questão da morte e nascimento dos planetas, no sentido sânscrito, que seria Pralayas e Mahavantaras, e eles faziam toda essa dedução sem nenhuma tecnologia, sem nenhuma eletrônica envolvida, entendeu? É só por uma questão antropológica, é uma civilização que data de 5.000 anos, entendeu? Só para a gente ter uma ideia. É uma coisa, viu? É tanta coisa que tem no nosso passado e as pessoas só se prendem aqui, só no hoje, no agora. Tem tanta coisa que a gente pode falar que tem no passado aí que tá, às vezes as pessoas nem se interessam, né, em falar, né, Romulo? Com certeza. Você não acha também? O homem que não conhece a sua história não tem memória, né? Não tem, isso mesmo. É verdade, cara. É verdade. Eu vou fazer um negócio aqui que eu acho que tem como. Deixa eu botar aqui. Deixa eu me lembrar que faz tempo que eu não faço isso. Deixa eu ver. Aqui, ó. Pá. Pronto. Compartilhando aqui. Quando vocês caírem lá, o canal está sendo preparado ainda, né? Além de Orion. Tá aqui, tá? Tem aqui o conteúdo e, como foi falado, né, é um canal novo que está começando do zero de novo para mostrar coisas novas, né? Graças ao meu amigo Washington, a Rafael e o Wilton agora que está integrando agora o programa. E tem uma vago conhecimento, uma vaga com vago conhecimento, né? Um conhecimento imenso sobre indiano também. Uma noção de antropologia, né? Alguma noção, né? Pô, isso é espetacular, cara. Eu sou curioso. Eu leio bastante e cada vez mais eu quero ler sobre isso, né? Já estamos quase chegando já ao nosso limite aí de horário, tá? E lembre que a gente esqueceu de falar, que é tanta coisa que a gente já falou, o que a gente esqueceu? Cara, eu segredo, a gente já falou, né? Que acham que escondem muito, né? Escondem muito sobre a história desses seres. Eles também viviam aqui antes do dinossauro, porque eles têm seres que são, vamos dizer, eles viajam por galáxias e exploram planetas inabitados, novos ou antigos. Então, esses seres veio aqui à Terra antes do dinossauro. Agora, para falar como veio esse dinossauro, como existiu esse dinossauro, como o ser humano existiu, isso... Muita coisa aí. Aí eu te pergunto, se o homem veio do macaco, por que o macaco é macaco ainda? A minha teoria é essa. Entendi. Entendeu? É como eu digo, se o homem foi à Lua, por que não existiu celular na década de 60? Olha, tem muita coisa aí. Bloquearam Nikola Tesla. Se tivesse ouvido ele, a tecnologia seria outra. Isso desde fato. aquela época, né? Isso daí é fato. Não tem como negar, é fato. Mas o que eu posso dizer, né?
Ninguém quer acreditar. Muito material dele sumiu, só ficou algumas coisas. Uma das experiências dele, que ele realmente queria fazer, é energia sem fio. Uhum. Você sabe que Thomas Edison inventou a lâmpada, né? Acho que inventou a lâmpada, descobriu a energia, né? A lâmpada, não é isso? Thomas Edison. Ele fez a lâmpada para não queimar. Não queimar. Uhum. Hoje já tem experimentos já que consegue reproduzir a energia sem fio, mas só que não é viável para nenhum governo, nenhuma economia ter isso, né? Porque na verdade ele conseguiu desenvolver a energia alternada, né? Porque Edison ele desenvolveu a lâmpada, mas com a energia contínua. E a energia alternada, ela até hoje a gente utiliza a energia alternada aqui, né? Então, quer dizer, os equipamentos não têm condições suficientes de absorver energia contínua, sabe? Aí essa questão da eletrônica, aí ele ajudou muito nessa evolução. Mas você sabe que quem ganhou os louros foi Thomas Edison. Eles conseguem reproduzir, mas não conseguem como o Tesla queria fazer, né? Ele ia fazer. E quase morreu por isso. E o Tesla tinha muito contato com ele, né? E o Tesla tinha muito contato com ele, né? Troca de informações. É uma live só para falar de Tesla. Aqui, eu acho que não dá. Eu acho que não dá. É um inacreditável. Eu acho que, na verdade, a gente poderia fazer uma revisão dos conceitos da ciência, certo? E trazer algumas hipóteses, entendeu? Ainda no mundo da relatividade, entendeu? Eu devia aí não ser fundamentalista nem determinista, e sim mais relativista, no sentido da universalidade do conhecimento, entendeu? Para assim analisarmos essa questão da evolução e essa questão da relação que existe com outras dimensões. Uma revisão da ciência, sabe? No sentido antropológico e social e tudo. Então, a gente poderia rever para trazer essa hipótese não pretensiosa, entendeu? Então, pode falar. Persistente. Esses seres que vivem entre nós. Há pessoas que têm uma percepção e uma energia que se iguala, que tem afinidade, que tem uma energia, uma afinidade com esses seres, que tem uma percepção, eles conseguem detectar aquela pessoa que não é humana, é um ser de outro planeta, mas esses seres vivem entre nós, todo dia, andando pela rua, pelas cidades. Então, eles vivem entre nós, para nos ajudar, tá? E também para passar informação que nós queremos. Então, pessoas que têm uma percepção sabem que aquela pessoa não é humana, que não é da Terra. Então, eles sim vivem entre nós. Muitos anos. Há séculos. Isso, isso já está comprovado. Óbvio, Entendeu? O Rômulo e o Wilton. Eu acho que desse bate-papo que nós tivemos, que foi um bate-papo, não foi uma entrevista, foi um bate-papo que nós tivemos aqui. Cara, eu estou muito feliz pela a união que está tendo os dois canais, né? O Território Oculto com a Além de Orion, tá? O respeito que está tendo entre os dois canais, a amizade, que é muito importante no dia de hoje, né? A gente vê tanta, vamos dizer assim, competição, coisa assim. Eu não sou assim, eu sou o que você me vê aqui todo dia. Verdadeiro, falo aqui o que eu quero, mesmo falo. Para contar a verdade. E abrir o olho. Não é para ficar famoso, não. Eu não quero ser um Brad Pitt da vida. Nem eu. E eu não sou mesmo. Nós pensamos iguais. E naquele negócio, né, Wilton? Não viajar na maionese, a gente falar a verdade, falar o que tem que ser dito, que as pessoas informar o outro, né? Tem muita gente sedenta de informação aí
que chega nas lives, que não pode estar hoje, mas depois vai estar aqui vendo a live, como tem outros que vão ver lá a sua live também. Eu vou deixar aqui também, tá permitido, tô falando aqui ao vivo, vocês podem botar essa live lá no canal de vocês, tá? Pode, tá? Pode, Você pode botar, tá? Vocês botam eu lá vou se botar seu quiserem. link também lá na minha live, viu? Falar lá, Tá. território lá. Tá? Vamos Então fazer uma troca. eu fico muito feliz aí com a troca que a gente está tendo, um bate-papo legal, sadio, É honesto. uma coisa verdadeira, né, Rodrigo? É, E não adianta Eu- esconder mais. Na verdade, nós não estamos debatendo, estamos dialogando, né? Aberto a um diálogo, né? Sem nenhum preconceito, aceitando outras hipóteses, para que assim a gente entre no consenso. Não há um debate, nem há um embate, e sim um diálogo. um diálogo, eu achei Uma realidade. espetacular. Eu acho que quem saiu ganhando aqui não foi só a gente, foi as pessoas que viram a live, que vão ver a live, que participaram da live. E eu falo até mais, gente, não deu para falar com todo mundo, todas as perguntas. É simples. Deixa aqui no comentário as perguntas de vocês que eu passo para o Rômulo, passo para o Wilton, todos os comentários que eu faço, vai lá que tem comentário para vocês, tá? Então é muito fácil, só depois deixar os comentários. E ajuda também, né, o canal, tanto aqui como o de vocês lá. Quanto mais comentam, mais o YouTube também chega, né? Vai chegar para outras pessoas, né? E queria deixar as considerações finais com vocês. Pronto, eu vou dar minhas considerações finais. Eu falo assim, para todo mundo que está nos assistindo aqui e para as pessoas que vão nos assistir ainda, não tenha medo desses seres, porque eles querem a nossa melhor, querem nos fazer bem. Nenhum ser evoluído, seres evoluídos não vão fazer coisa ruim. É lógico, seres evoluídos têm uma condição moral, tecnológica do bem. Então não tenham medo, não precisa ter medo, tá? Não precisa ter medo. Vamos buscar o conhecimento, porque a cada dia vai ser revelado, tá? A verdade, tudo o que já aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Então eles querem o melhoramento dos seres humanos. Não tenham medo. É isso que eu falo. E agradeço a você, Rodrigo. E você tem o mesmo pensamento que eu tenho. E aqui a gente não está de mimimi. Está contando a verdade, explicando às pessoas que realmente eles existem. E vamos continuar fazendo isso. Quem quiser dizer que não existe, falar com outra coisa, bem, mas não vai mudar o pensamento da gente. A nossa missão é passar informação que esses seres existem. E um abraço para todos. Muita energia. Obrigado, Romulo. Milton? Bem, as minhas considerações finais é a seguinte: em primeiro lugar, Rodrigo, agradecendo muito a oportunidade, né, dessa comunicação que você, né, com o seu canal também, com o pessoal que está comunicando-se conosco. Agradecer a oportunidade dada pelo meu amigo Romulo de estar aqui, né? Estou aqui para aprender também, entendeu? Com você e com todos, e também passar alguma coisa da minha experiência, né, e da minha vivência, e assim ter a condição de evoluirmos juntos, através de um diálogo para chegar a um consenso, sem nenhum preconceito, né, com relação à ciência materialista, nem nenhum tipo de embasamento científico, e sim entrarmos num consenso de outras hipóteses. É assim que eu penso. E agradeço humildemente a todos. Quero também agradecer a todos aí. Achei fantástica a live hoje. Foi um bate-papo legal, muito
enriquecedor de todos os lados. Como você falou, Zé, nós todos aqui aprendemos, nós três aqui, com o pessoal do chat, o chat com a gente, e assim vai, é uma troca, né? É uma troca. E eu deixo avisado, né? Minhas considerações finais também é para avisar o pessoal também que segunda-feira, 10 horas da noite, tem meu programa na TV Galáctica lá, quem puder está lá para prestigiar o programa. É 10 horas da noite, meio puxado, mas ou depois ver também ajuda também, tá? E as considerações finais para vocês é muito obrigado, tá? Por vocês estarem aqui, tá? Gente, uma boa noite para todos. Espere um minutinho só que eu já falo com vocês em off, tá? Gente, muito obrigado. Então espero vocês segunda-feira às 10 horas da noite na TV Galáctica. Vou deixar o link, ele tem na comunidade minha, e vou deixar o link do canal Além de Orion aqui e se tiver outros endereços que vocês queiram deixar, depois vocês passam para mim que eu boto aqui na descrição da live, tá? Muito obrigado a todos, uma boa noite. E minhas lives vão voltar aqui, que eu tive um probleminha com internet aqui, mas já tá tudo resolvido. Tchau, tchau. Um abraço. Essa aí.